O Papa recebeu no Palácio Apostólico os representantes dos países que têm relações diplomáticas com a Santa Sé. Agradeceu a presença, disse que estavam distantes fisicamente, mas unidos numa mesma causa. Afirmou saber que todos querem voltar logo aos encontros, inclusive ele quer retornar principalmente às viagens apostólicas, começando pelo Iraque. O Papa destacou algumas crises ampliadas pela pandemia, ressaltando primeiro a crise sanitária e que afirmou nos recordar o valor de cada vida humana e da sua dignidade em todos os momentos, da concepção no ventre materno até o fim natural. Pediu atenção aos governos para que o acesso aos cuidados médicos seja para todos e que também tenha uma distribuição justa das vacinas. Francisco ainda disse da crise ambiental, social e econômica, dando destaque aos refugiados. Afirmou que desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo não tinha assistido a um aumento tão dramático do número de refugiados como se vê hoje, e pediu políticas de inclusão. Francisco também falou dos inúmeros conflitos espalhados em tantas partes do mundo, pedindo o fim de guerras como a que aflige a Líbia, a Síria e tantos outros países. Falou ainda do flagelo provocado pelos atentados terroristas, destacando países da África em que lugares de culto são atingidos. Reforçou o direito à celebração da própria fé. O Papa afirmou que, em meio a tantas crises, uma se destaca, a dos relacionamentos, do respeito à dignidade de cada um, e manifestou sua preocupação com a catástrofe educativa, acirrada com a pandemia, que evidenciou a desigualdade no acesso à instrução, colocando milhões de estudantes em um limbo pedagógico. O Papa disse que a pandemia de Covid-19 impactou também nos relacionamentos familiares, com o aumento da violência doméstica e nas limitações da liberdade religiosa. E disse que um bom cuidado do corpo nunca pode prescindir do cuidado da alma. Come secundária rispetto alla salute fisica. No final, o Papa destacou que só poderemos vencer essas crises respeitando as pessoas e sua dignidade, dada por Deus. E afirmou: considero que a fraternidade seja o verdadeiro remédio para a pandemia e os inúmeros males que nos atingiram. Fraternidade e esperança são remédios de que o mundo precisa hoje tanto quanto das vacinas. Sono come medicine di cui oggi il mondo ha bisogno al pari dei vaccini. Depois o Papa, mantendo a distância, saudou cada um dos embaixadores. Atualmente são 183 estados que mantêm relações diplomáticas com a Santa Sé. Já neste domingo, ao meio-dia, o Papa Francisco fez a tradicional oração do Ângelus e com uma novidade, ele voltou a rezá-lo ali da janela do Palácio Apostólico. Desde o Natal do ano passado, que o Ângelus tinha voltado a ser feito de dentro da biblioteca do Palácio Apostólico para evitar a reunião de pessoas aqui na Praça de São Pedro. O Papa saudou com alegria os que estavam presentes e disse que estava feliz por vê-los novamente reunidos na praça. Sono contento. Já no apelo final, o Papa manifestou sua preocupação com a situação do Mianmar, país do continente asiático que ele visitou em 2017 e pelo qual afirmou manter um grande afeto. O Papa pediu uma solução pacífica para o atual conflito. Francisco também fez um forte apelo a favor dos menores migrantes desacompanhados, cujo número tem crescido muito nos últimos tempos. Ci sono sempre decine di bambini e ragazzi soli. Ainda sobre crianças, o Papa recordou o Dia pela Vida, celebrado aqui na Itália. Diz que no país diminuíram os nascimentos, o que coloca em perigo o futuro da nação. Procuremos assegurar que este inverno demográfico acabe e que floresça uma nova primavera de meninos e meninas. Por fim, Francisco falou da memória litúrgica de Santa Baquita, religiosa sudanesa que conheceu as humilhações e os sofrimentos da escravidão. Ao recordar a santa, o Papa disse que a Igreja celebra o dia de oração e reflexão sobre o tráfico de pessoas e falou da missão de apoiar uma economia que nunca faça do homem e da mulher uma mercadoria, um objeto, mas sempre a sua finalidade. Ma sempre il fine, servizio all'uomo, alla donna.